Aí as pessoas estão escrevendo aqui, o Aldo Martins, ele falou assim: na minha opinião, vai ser um papa estilo Trump. Acredita que a igreja vai realmente dar um passo atrás, não seguir na linha do Papa Francisco. Há outros dizendo aqui, e essa é interessante, a Cássia Gomes escreve aqui no nosso chat dizendo: poxa, a eleição do Papa deveria ser em voto aberto. Curioso, né, ô Josias? Qual é a tua expectativa para a eleição do Papa, para a escolha do Papa? Será que vai demorar, não vai demorar? Vai ser hoje, não vai ser? Nas últimas três, nos últimos três conclaves, o resultado saiu com 3 dias, né? Então, hoje é improvável que ocorra uma decisão, Fabíola, porque há uma divisão na igreja, né? E, além da divina e providencial ajuda do Espírito Santo, esses 133 cardeais que foram escalados aí para escolher o novo líder da Igreja Católica, eles vão precisar de muito espírito esportivo, porque uma ala da igreja vai sair desse conclave irremediavelmente derrotada. O porta-voz do Vaticano esboçou esse drama, ele disse que os cardeais expressaram uma forte preocupação, expressão dele, né, do porta-voz do Vaticano, com as divisões da igreja nas reuniões que antecederam o fechamento das portas da Capela Sistina. O Conselho de Cardeais se reúne para discutir os rumos, o perfil do Papa, e eles manifestaram ali uma forte preocupação com a divisão interna da igreja. O porta-voz não deu detalhe, mas nem precisava. O pontificado do Francisco soprou nos porões da igreja uma lufada de ar que não se via, não se respirava desde o Concílio Vaticano II, que foi conduzido pelo Papa João XXIII há mais de 6 décadas. E esse refrigério produziu reações antagônicas. Os tradicionalistas da igreja criticaram a oxigenação, porque consideraram excessiva, e os liberais questionaram a timidez do movimento. Na autobiografia do Papa Francisco, que foi escrita em coautoria com o Carlos Musso, o Papa disse: eu sou apenas um passo. E os cardeais que estão reunidos em Roma, eles vão ter que decidir se a igreja vai dar o próximo passo para frente ou para trás. Da resolução desse conflito interno, depende a relevância externa que a Igreja Católica, que essa monarquia vai ter nos próximos anos. O Papa Francisco reaproximou a Igreja dos pobres, combateu a pedofilia do clero, estendeu a mão aos casais divorciados, aos casais homoafetivos, abriu espaço para as mulheres na Igreja, o máximo que pôde, e ele se consolidou como um contraponto cristão às guerras, guerra na Ucrânia, guerra em Gaza, e também ao obscurantismo que é personificado, o obscurantismo político que é personificado pelo Donald Trump. Um recuo agora seria trágico para a igreja. Um avanço sem unidade seria insuficiente. Então, se não encontrar a paz interior, a Igreja Católica perde a legitimidade, por assim dizer, para tratar dos conflitos externos. E é isso que está em jogo, Fabiola, nesse conclave. A igreja vai se encontrar, vai saber definir um rumo. Então, por isso é que eu digo, precisa não só do Espírito Santo, mas vai precisar também de espírito esportivo, porque alguém vai sair derrotado. E dessa derrota, desse embate que vai se verificar no conclave, é preciso que a igreja encontre uma unidade qualquer para seguir adiante. Aliás, esse momento difícil de escolha, né? A reunião pré-conclave, a missa pré-conclave, que é a nossa manchete principal do UOL neste momento, fala justamente sobre essa emoção que aconteceu ali na Basílica de São Pedro, absolutamente lotada. A missa, como até disse a nossa repórter, né, marcou o início dos ritos da igreja e nessa celebração, que foi conduzida pelo decano do Colégio Giovanni Battista, o mesmo cardeal que presidiu a cerimônia que marcou o funeral do Papa Francisco, ele falou justamente sobre o momento difícil que vive o mundo e a igreja precisa, neste momento, escolher um novo Papa. Vamos assistir um trechinho. Siamo qui per invocare l'aiuto dello Spirito Santo, per implorare la sua luce e la sua forza, perché si è eletto Papa, si è eletto il Papa di cui la Chiesa e l'umanità hanno bisogno
in questo tornante della storia tanto difficile, complesso e tormentato. È inoltre forte il richiamo a mantenere l'unità della Chiesa nel solco tracciato da Cristo agli Apostoli. L'unità della Chiesa è voluta da Cristo, una unità che non significa uniformità, ma salda e profonda comunione nelle diversità, purché si rimanga sempre nella piena fedeltà al Vangelo. Interessante isso, né? Ô, Jamil, como é que você interpreta essa fala do cardeal, né? Quando ele fala difícil e complexo. Estamos vivendo um momento muito difícil e complexo na história do mundo. E aí não há nenhum tipo de Espírito Santo que seja necessário para entender o que ele está colocando. O que ele está colocando é que, de fato, o mundo vive uma encruzilhada em termos de eixo de poder, em termos de valores, em termos de regressão na defesa, por exemplo, dos direitos humanos. Então, há tudo isso acontecendo. Ataques contra a democracia, inclusive aqui nos Estados Unidos de uma forma deliberada. Então, há, obviamente, um momento crítico no mundo. A Igreja, que sempre foi, o Vaticano, que sempre foi uma instituição política e que teve a ambição de ser um ator político internacional, também vive essa situação. Então, ele traz ali de uma forma muito clara que esse momento é de uma encruzilhada para o mundo e, claro, da própria Igreja neste mundo. Quem somos nós, basicamente, nesse mundo tão complexo e agora nessa encruzilhada? Quando ele fala da diversidade, ele cita justamente o fato não só das nacionalidades dos cardeais, dos príncipes da Igreja, mas, acima de tudo, da diversidade na composição, eu diria até mesmo, do segmento de como fazer chegar o Evangelho às pessoas. Então, existem, sem dúvida nenhuma, uma multiplicidade de vertentes ali dentro desses 133. Insisto, o fato de ter um número grande de países em desenvolvimento sendo representados não significa unidade. Isso não é verdade, não há uma unidade nesse sentido. O que existe, acima de tudo, é diversidade. Qual é o risco? O Josias já tocou num ponto aí fundamental, em que você tenha, claro, um perdedor que, assim como aconteceu durante os primeiros anos do Francisco, transforme o papado também numa guerra interna. Então, o Papa Francisco, principalmente até 2015, 2016, 2017, foi extremamente atacado dentro da própria Igreja por vários elementos. O primeiro deles é o fato dele ter feito uma reforma que transferia o poder da cúria, ali dentro do Vaticano, para as conferências episcopais pelo mundo. Ou seja, ele tira o poder de Roma e transfere esse poder também para, vamos dizer assim, as subsidiárias do Vaticano pelo mundo. Isso, obviamente, deixou muita gente dentro do Vaticano muito irritado. Outro ponto é o que ele é acusado de flexibilizar alguns dos dogmas, algumas das doutrinas, justamente na visão do Papa Francisco, para permitir que a Igreja não perdesse contato com várias populações em vários lugares do mundo, onde os grupos neopentecostais já começavam a dominar e que, de fato, nos últimos 10 anos passaram a ser forças absolutamente incontornáveis em muitos lugares do mundo, inclusive na Amazônia. Então, assim, não é algo de ser surpreendido. O José tem toda a razão, que seja qual for esse novo Papa, ele vai ter um desafio gigantesco, porque, claro, ele vai ter de continuar ou não as reformas, ele vai ter de lidar ou não com as polêmicas e os escândalos, pedofilia, crise financeira, etc, etc, e ainda vai ter de encontrar um lugar para essa Igreja num mundo super, ultra dividido. Então, tudo isso vai estar na mesa do Papa, do novo pontífice, quando ele entrar. Com um detalhe, né, Josias, aqui, voltando à questão ali da fumaça verde, amarela, ou vermelha, ou etc., pelo menos eles não vão poder questionar a urna eletrônica. Não. O Jamil, ele só quer provocar.
Não vão questionar, mas o pessoal estava pedindo para que fosse justamente voto aberto. Ia ser bem interessante, né? Um voto aberto aí de todos eles. E aí ia politizar absurdamente. Agora, é interessante. Fala, Jamil. Fabiola, e lembrando que essa questão de ser fechado, conclave, como a Janaína falou, todos para fora, tudo isso foi uma criação, não é uma criação divina, né? Não é uma lei divina que chegou e falou agora vocês vão ter de fazer isso tudo isso fechado. Não, isso é porque, claro, em 1250 o que aconteceu foi basicamente uma crise profunda na igreja. Eles ficaram 3 anos para escolher o Papa, até que as autoridades locais, que não eram religiosas dos locais onde eles estavam, fecharam os cardeais numa sala e disseram: ou vocês saem com o novo nome de um Papa, que naquele momento era de fato um líder político, né? Não havia nenhuma dúvida de que também em 1200, em plena era medieval, o Papa era uma figura política gigantesca, ou vocês saem daí com o Papa, ou vocês não saem daí. E aí foi fechado conclave, né, com chaves, até que esse grupo, então, chegou a um nome depois de 3 anos. Espero que esses 3 anos não sejam necessários dessa vez. Mas, insisto, essas leis não são divinas. Essas leis são absolutamente humanas e, eu diria, políticas.